Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar para a gente falar sobre coisas que não deveriam, mas acontecem no mundo do futebol. Mas primeiro, eu vou chegar aqui pedindo o seu like, a sua inscrição se você não for inscrito no canal Pode Marcar, e pedindo também para que você chegue aqui comentando, tá? Aqui embaixo, para que o engajamento do canal aumente e o YouTube também entenda que o canal é importante para algumas pessoas. Bom, falando aí sobre clássicos, que hoje, aliás, a gente vai ter dois, cada vez mais existe uma tendência pelos estados a essa coisa de torcida única. Em São Paulo já tem aí há alguns anos. Em Minas Gerais, você já tem torcida única desde o ano passado. Antes era 90% para os mandantes e 10% para os visitantes. E, por exemplo, ontem, na Copa do Nordeste, para minha enorme surpresa, você teve o jogo entre Vitória da Bahia e Fortaleza, aonde você tem a separação normal da torcida mandante e da torcida visitante, e você teve separação dentro da torcida visitante, da torcida do Fortaleza. Por quê? Porque as duas principais organizadas do Fortaleza não podem ficar juntas. Sabe por quê? Porque elas têm confronto entre si. Aí você vai dizer, isso deixa de acontecer entre torcidas organizadas de clubes? Não, é só você lembrar da torcida raça rubro-negra e da torcida jovem do Flamengo. Elas vivem se enfrentando até hoje. Só que tem que a torcida do Flamengo, ela de vez em quando ela faz um acordo ali, outro acordo aqui, e acaba que você tem menos enfrentamentos entre a raça e a jovem. E no Maracanã você tem um espaçamento entre as torcidas do Flamengo, porque aí você tem outras torcidas no meio. Você tem a Urubuzada, entre outras torcidas do Flamengo no meio. Sinceramente, eu não tenho conhecimento de outros clubes que tenham conflitos entre organizadas. E não tinha conhecimento até ontem, até ver a imagem que eu vi ontem da torcida do Fortaleza sendo separada pela Polícia Militar da Bahia por conta de confusão no meio. É o ideal você ter confusão dentro da própria torcida? Claro que não, porque você tem aí todos torcendo para o mesmo time, claro. Mas muitas vezes a questão vai muito além disso. Vai porque você prefere um presidente em prol do outro. Então vai muito além da questão de você torcer pelo mesmo time. Infelizmente, aconteceu isso lá no jogo entre Vitória e Fortaleza pela Copa do Nordeste. E voltando a falar da questão dos clássicos com torcida única, eu sou contra. Isso daí é mero paliativo. É a Polícia Militar reconhecendo que ela não consegue tomar conta das torcidas organizadas de dois times. Porque, por exemplo, hoje a gente vai ter Corinthians e Santos lá em São Paulo. E só com a torcida do Corinthians. A torcida do Santos, que queria ver Neymar em campo enfrentando o Corinthians, não vai ver, porque tem a regra lá da Guarda Municipal de São Paulo que não permite a presença de duas torcidas. Bom, eu acho isso errado. Eu acho que tem que se dar o direito de ter as duas torcidas no mesmo campo. Mas enfim, a Guarda de São Paulo achou que isso é benéfico para ela, então aí a gente tá tendo clássicos lá em São Paulo já há muito tempo assim. E em Minas Gerais também. Minas Gerais copiou São Paulo. Só que tem que ir em Minas Gerais também copiou São Paulo nos problemas, porque os problemas acontecem fora do estádio. No estádio, muitas vezes não acontece problema não, mas fora do estádio, às vezes a quilômetros do estádio, é que acontecem os problemas. Às vezes, por exemplo, aqui no Rio, às vezes acontece problemas na zona norte do Rio ou na região metropolitana do Rio. E o clássico está acontecendo no Maracanã. Na zona norte, em bairros distantes do Maracanã. Porque o Maracanã também fica na zona norte do Rio. Aliás, falar em clássico, hoje tem clássico pelo Campeonato Carioca, jogo atrasado da 7ª rodada
entre Flamengo e Botafogo. Hoje, por exemplo, eu vou te dizer um negócio. O Flamengo, em circunstâncias normais de temperatura e pressão, seria o favorito. Só que tem que o Flamengo resolveu poupar boa parte do time titular. O Flamengo, por exemplo, joga sem o Rossi, joga sem o Ayrton Lucas, que está com dores na perna esquerda, vai jogar sem o Bruno Henrique no ataque, e o Botafogo vai jogar completo na medida do possível, porque ele não tem nem o Bastos e nem o Arthur, que saíram lesionados do jogo contra o Nova Iguaçu, lá em Bangu. Nas circunstâncias normais, o Flamengo seria favorito, porque o Flamengo tem um time mais encorpado do que o Botafogo. Como o Flamengo vai fazer essas poupações, vamos dizer assim, o jogo se torna mais equilibrado. O Flamengo sabe da importância do jogo para ele, porque se ele vencer, assume a ponta, mas sabe também que o empate não é um resultado de todo ruim, porque se ele empata, vai a 15 pontos e fica numa situação muito boa para classificar, porque ainda tem clássico contra o Vasco no final de semana e ainda tem jogo contra o Maricá na última rodada do primeiro turno. E o Botafogo, por exemplo, ele está numa situação, não vou dizer desesperadora, mas está numa situação periclitante. O Botafogo tem que vencer. Se ele vencer, assume aí a 4ª posição do campeonato, fica numa situação um pouquinho mais tranquila para tentar garantir a classificação. Agora, se o Botafogo perder, meu amigo, aí ele fica numa situação tensa para as 2 últimas rodadas. E detalhe, na última rodada tem clássico contra o Vasco. E o Vasco vai chegar na última rodada ali, provavelmente, precisando de pelo menos um ponto para tentar aí garantir a classificação dele para a semifinal. Então o negócio pode complicar muito para o Botafogo se ele não vencer aí para a última rodada do turno. Minha gente, é isso. Vamos voltar aí na sexta-feira com a coluna e hoje a gente volta aqui ainda para falar sobre esse grande clássico, esse grande jogo Flamengo e Botafogo, logo depois do jogo lá no Maracanã, por volta ali de 11h30, 11h40 da noite. Tá bom, minha gente? Tchau, tchau.